A verdadeira história da Disney, o documentário. Episódio 1. O genial Walt Disney e o início de um império. Walter Elias Disney foi um produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, desenhista, animador, empresário, filantropo e cofundador da Walt Disney Company. A partir das décadas de 20 e 30, passou a ficar conhecido por causa de seus personagens, como Mickey e Pato Donald. Disney também foi o criador do primeiro e mais famoso parque temático do mundo, sediado na América, conhecido como Disneyland. Seu tema sempre foi Keep Moving Forward, que significa continue seguindo em frente, pois ele achava que só através da persistência suas criações poderiam cair no gosto popular. Walter Elias Disney nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, em Chicago, nos Estados Unidos, e passou a maior parte da sua infância em uma fazenda, em Missouri. Seu pai, Elias Disney, era severo, batia muito nos filhos e sempre colocava seus filhos de castigo quando podia. O jovem Disney, após descobrir que não tinha uma certidão de nascimento, colocou na cabeça que era filho adotivo. Esse fato iria influenciar algumas de suas atitudes futuramente. Aos 16 anos, ingressou num curso de arte. Durante a Primeira Guerra Mundial, tentou se alistar para defender seus pais no front, mas, como ainda não havia atingido a maioridade, foi rejeitado pelo exército americano. Inconformado, junto com um amigo, decidiu entrar para a Cruz Vermelha. Pouco tempo depois, foi enviado para a França, onde passou um ano dirigindo a ambulância da Cruz Vermelha. Ao retornar aos Estados Unidos, eu fui capaz de continuar do ponto onde eu fui rejeitado. E eu segui em frente. Walt! Roy, seu irmão está aqui! Olá, Edna. Olhe só pra você. Bem-vindo de volta, soldado. E aí, velho? Como vai, rapaz? Estou melhor agora. É bom te ver, Roy. Ao retornar aos Estados Unidos, matriculou-se na Kansas City Art School e foi iniciado na maçonaria e a frequentou durante muitos anos. Depois, foi trabalhar em agências de publicidade. Estudou no Kansas City Art Institute? Sim. E em Chicago, quando eu estava no colegial. Esses desenhos são bons. Começa na segunda. Ótimo. Obrigado, senhor. Finalmente, Besma me ofereceu um emprego e um salário Até de $50 por mês. E, por adorar cinema, acabou entrando para uma companhia cinematográfica, onde ajudava a fazer os cartazes de propaganda, divulgar os filmes. E o Walt Disney também foi escoteiro. Foi mais ou menos nessa época que eu fiz amizade com Ubby Iwerks. Ei! É você e seu cabelo bagunçado. Bem, com certeza ele é um dos profissionais mais conhecidos no ramo de entretenimento. Suas animações marcaram nossa infância, seus musicais nos fizeram rir, seus parques são uma aventura inesquecível. É impossível fugir desse império que a Disney criou. Ele morreu com 65 anos. Porém, isso não significou que várias histórias não fossem contadas a respeito desse homem. E vão desde conversas engraçadas até críticas sobre ele. E críticas não só a nível profissional, mas também fora das câmeras, pessoais. Disney, de fato, poderia ser um chefe chato algumas vezes. Ele nunca teceu elogios alongados para alguns de seus trabalhadores e não era acostumado a ser questionado. Era o dono da razão. Como foi a longa história de Pamela Travis, com a adaptação de Mary Poppins. Como Disney não está mais entre nós, ele não poderia se defender sobre essas questões.
que eram respondidas uma vez ou outra por sua família, como por exemplo o genro Ron Miller e sua filha Diane Disney, até mesmo seu sobrinho Edward Disney, sendo que a própria Diane vive se metendo em polêmicas quando se pergunta a ela se ela é satisfeita com a Disney atualmente. Disney já havia deixado claro muitas vezes que não era um homem santo, e o seu principal segredo, longe dos olhos dos pequeninos, era o cigarro. Muitas vezes, a Disney Company removia bebidas alcoólicas e cigarros de suas mãos em fotografias, para que as crianças não fossem influenciadas por essas atitudes. A Disney também proibia foto dele usando óculos de leitura e, sempre que podia, coloria seu cabelo e bigode para não demonstrar os sinais de velhice. Ele acabava sendo duro exageradamente com seus empregados e era dono de um temperamento um pouco ardente. Bill Pitt, um roteirista de longa data do estúdio, afirmou que utilizou o verdadeiro Walt Disney como base para a criação de Merlin, o icônico mago de A Espada e a Era da Lei, de 1963. Ictus, Dumba, casal! Eu quero de todos atenção! Pitt e Disney tiveram uma briga feia quando a criação de Mowgli, o Menino Lobo, lá em 1967, porque Pitt estava criando uma trama um pouco mais sombria, seguindo os dois livros de Mowgli, enquanto Walt Disney queria algo mais leve e atraente para o público em geral. A discussão acabou por Pitt saindo do estúdio em janeiro de 1964. Em seguida, criando uma carreira solo, escrevendo e desenhando livros infantis. Larry e Ralph foram escolhidos para concluir um novo roteiro, e foi essa versão que foi lançada nos cinemas. Será possível que você não saiba quem sou eu? Conheço você muito bem. Então você deve saber também que todo mundo foge de Shere Khan. De qualquer forma, Walt Disney sempre foi considerado um pai muito atencioso para as suas duas filhas e um ótimo marido para Lillian Burroughs. E foi por causa das filhas que ele teve a ideia de abrir a Disneylândia. Well, it came about when my daughters were very young, and Saturday was always Daddy's Day with the two daughters. I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where the parents and the children. Meryl Streep, por exemplo, conheceu Walt Disney suficiente para dizer que ele era racista, sexista, homofóbico e antissemita. Claro, a senhorita Streep não se incomoda em participar de O Retorno de Mary Poppins em 2018, quando o primeiro filme haviam piadas claras sobre o movimento feminista. Mas o mais tolo possível são as tentativas de Abigail Disney, filha de Roy, e também a neta de Disney, de chamar a atenção dizendo que o comentário de Meryl Streep estava certo. Ou seja, uma avaliação que foi comprovada pela própria família de Walt Disney. Porém, há quem diga que tudo isso são lendas. Diversos historiadores já desmentiram essas lendas. Mas que lendas seriam essas? Por que essas lendas foram criadas? De onde vieram? Muitos suspeitam que Meryl Streep fez isso justamente pelo fato de um filme seu estar competindo com o Mr. Banks, de 2013, e focar no monstro criador de um estúdio poderoso iria fazer o público não querer pagar para ver uma imagem falsa de alguém tão mesquinho. Ou seja, tudo jogada de marketing. E como foi a carreira de Walt Disney com seu irmão Roy Oliver, que inclusive era o seu melhor amigo, e Roy esse que executava todos os sonhos de Disney, porque Disney era tudo, menos um cara centrado? Uma coisa é certa, Walt Disney não era um cara organizado, mas tinha Roy Oliver para organizar e executar seus projetos, tornar os sonhos de Disney realidade. Não podemos desistir agora, Roy. Temos que lutar pelo que acreditamos.
Isso é só um teste. Eu pedi para uma estrela e veja só o que ela me deu. Eu espero que esteja certo agora. Vamos. Logo em seguida, se ergueu de um pântano, rompeu fronteiras para outros parques, criando o centro do mundo como o Epcot, conquistou a Europa, China, Japão, e dos 10 parques mais visitados do mundo, 7 deles são da Disney. Tudo isso você vai ver nesse documentário, apresentado por Pedro Monsur, um documentário original do mundo surreal. Todas as adversidades que tive na vida, todos os problemas e obstáculos só a fortaleceram. Parabéns. Você pode não perceber quando acontece, mas às vezes um tombo pode ser a melhor coisa do mundo para você. Episódio 2. A carreira. Com o irmão Roy Oliver, Disney e mais um amigo desenhista, conhecido como Ub, criou a pequena produtora chamada Loud O'Gram, empresa especializada em fazer animações de contos de fadas. Roy e Disney nasceram filhos de uma irlandesa canadense e de um germano-americano, chamado Elias Disney, como eu disse no primeiro episódio. Eles nasceram em Illinois. E Roy Oliver foi casado com Edna France até o dia da sua morte. Seu único filho, Roy, nasceu no dia 10 de janeiro de 1930. Roy e seu irmão Disney construíram casas através da Pacific Front Court Homes, uma empresa de Los Angeles. Em 1928, eles construíram suas casas lado a lado. Porém, suas casas foram ligeiramente personalizadas e redimensionadas. Enfim, eles não correspondiam exatamente às plantas das casas, originalmente apresentadas à corte, e isso gerou problemas com a prefeitura local na época. Enquanto Disney era um homem criativo, que tinha projetos mirabolantes, Roy tinha os pés no chão e se preocupava muito com a questão financeira, com a saúde da empresa. Disney era sonhador compulsivo e Roy fazia das tripas o coração para tentar viabilizar as loucuras que seu irmão desenhava, que seu irmão criava. Roy e Disney foram os fundadores dos estúdios Disney. Entretanto, Disney acabou comprando a maioria das ações em 1929. Roy jamais foi coprodutor do irmão, mas tinha uma função vital para a empresa. E depois da morte de Walt Disney em 1966, Roy decidiu adiar sua aposentadoria para supervisionar a construção do que era até então conhecido como Projeto Disney World, que mais tarde seria renomeado como Walt Disney World, como um tributo ao seu falecido irmão. Mas Roy também faleceu. Depois que o Walt Disney World foi inaugurado em outubro de 1971, Roy finalmente se aposentou no início de dezembro do mesmo ano. Ele se queixava de uma mancha sobre um de seus olhos e estava tudo programado para que visitasse seu oftalmologista para uma prescrição de um óculos novo. Entretanto, ele foi encontrado completamente atordoado devido a um colapso que teve, e sua família o encontrou ao lado de sua cama. Roy morreu de derrame. Segundo familiares, ele planejava naquele dia visitar a Disneylândia com seus netos. Seu corpo foi sepultado no Forest Lawn, um cemitério de Hollywood. Dedicated this 25th day of October 1971 by Roy O. Disney.
estátua mais que merecida de Roy Oliver, sentado num banco do parque ao lado da Minnie, foi construída e está localizada no Magic Kingdom, famoso parque temático situado na Flórida. E ele tem uma outra estátua. A segunda estátua dele está localizada fora da chamada Disney Team. Ela está no edifício empresarial que é a sede da Disney, na Califórnia. E ainda há uma terceira estátua na Tokyo Disneyland, famoso parque temático do Japão. Além disso, há uma Roy Oliver Disney Suites no piso superior do famoso Hong Kong Disneyland Hotel. A suíte é uma das maiores e mais caras deste luxuoso hotel. Mas voltando a falar sobre a empresa deles, que era especializada em filmes de animação sobre fadas. Esses desenhos animados eram exibidos nos cinemas locais, antes mesmo da exibição do filme em cartaz. Nós tínhamos Alice em live action, sabe? A garota, ela entra pro mundo da animação. Ela e o cachorro entram na tela. Nós vamos colocar um cavalete e todos nós vamos desenhar, tá bem? Ao trabalho! Perfeito, é pra já. Eu tentei de tudo para salvar alguma coisa da companhia. Aviso de despejo. E obter um novo financiamento para continuar em Kansas City. Mas eu não tive sucesso. Estou entregando a petição de falência dos estúdios Leffler Graham. Leffler Graham. Oi, rapaz. Pelo menos tenho você, rapazinho. Vamos dar um passeio. Vamos arrumar comida, certo? Ei. Já é alguma coisa. Isso. Senhor? Não pode dormir aí. Eu não o conheço. Cuidado! Vai machucá-lo! Deu fora daqui. Não! 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 Eu sinto muito. Roy. É o Walt. Oi, como vai o nosso empresário bem-sucedido? Bom? Eu perdi tudo. Tudo bem, Walt? Acho que eu vou pra Califórnia. Começar do zero. É uma ótima ideia. Então é melhor levar isso. É mais útil para você do que para mim. Lá em 1923, mudaram-se para a Meca do cinema, em Hollywood, Los Angeles. Eu tive que vender o resto das coisas que tinha para comprar a passagem de trem. Isso me rendeu um dinheiro extra. Comprei a passagem para Los Angeles e me sobraram $40. 1923, Los Angeles. Descer. Retirem suas bagagens na plataforma 1. Nessa cidade, Walt Disney contatou a distribuidora de filmes NJ na esperança de vender os filmes de animação que seu estúdio produzia. Porém, a NJ, após examinar o material, decidiu comprar um lote, pagando $1.500 por cada filme. Com a venda dos filmes, a situação melhorou, e assim, os irmãos Disney decidiram investir em matéria-prima e contratou mais gente.
Eu paguei a Robert e Charlotte um aluguel no valor de $5 por semana. Mas eu tive que contar com Roy e sua pensão do governo para apoio financeiro. Hospital dos Veteranos de Los Angeles. Olha quem voltou dos mortos. Como o Robert está tratando você? Bom, como um Disney. Fico feliz por ter vindo. Certo. Fale. Está bem. Cara, senhorita Winkler, estou começando um estúdio em Los Angeles. O que está vendo aqui? O Wall escreveu uma carta para um estúdio de animação de muito prestígio em Nova York pedindo por uma entrevista. A animação? Uau, por que continua brincando com esse conto de fadas? Por que não sai e arruma um emprego de verdade? Por favor, Robert. Pelo amor de Deus. Eu tinha um sonho e estava determinado a tornar meu sonho realidade. Assim como meu pai, tio Robert nunca pensou que eu pudesse ganhar a vida fazendo desenhos. Apesar de sua desaprovação constante, o tio convenceu a me emprestar $500. Walt Disney começou a fazer planos para realizar Alice, um filme em que uma moça convivia com personagens de cenário animado. Eu tô falando de Alice no País das Maravilhas. Lethal Graham Filmes apresenta Alice no País das Maravilhas. Bem, não é o Gato Félix, mas é maravilhoso. Quem fez? Walt Disney. Acho que ele é de Kansas City, mas acabou de vir para Califórnia. Enviei uma carta a ele encomendando mais 12 assim como esse. Roy! Sinto muito, senhor, mas é muito tarde para a visita. O que você está fazendo aqui? MJ Winkler. Quem? O quê? O Gato Félix, Out of the Ink. Eu tenho um contrato para fazer as comédias de Alice para MJ Winkler. Uau, meus parabéns. Descobri o que eu estava fazendo de errado em Kansas City. Sou louco por animação, mas passei tanto tempo fazendo negócios que isso tirou de mim parte do meu lado criativo. Não posso fazer isso sozinho. Preciso de alguém em quem possa confiar. Preciso de alguém que cuide dos negócios. Não, de jeito nenhum. Sob uma condição. Eu preciso que fique longe de qualquer romance no trabalho. Eu já decidi que não vou me casar até que eu tenha guardado 25 mil. Tá bom. Eu vou reunir todo o time de novo. Abby, Rudy, todo mundo. Tudo bem. Eu te vejo em breve. Procurando por artista. Seja quantos animadores precisar, terão que trabalhar por menos que o salário normal. Quem vai fazer isso? Mulheres. Roy Disney. Edna, é verdade. Mulheres precisam de empregos. Ele tem razão, Edna. As mulheres são muito detalhistas e elas sabem pintar. Não é mesmo? Pode ter certeza de que eu não trabalharei aqui. Muito bem, com o Hub aqui, meus dias de desenhista acabaram. Acho que eu vou me focar no roteiro, direção e produção. Você tem certeza? E por que não? O Hub é um animador melhor do que eu e um dos caras mais leais que eu conheço. Muito bem. Vamos achar a nossa Alice. E foi durante este período de muito trabalho que Walt conheceu sua futura esposa, a atriz Lillian Bones. Estúdios. Senhoritas, posso ajudá-las? Eu vim saber do emprego. Ajudar a colorir. E como é o seu nome? Lillian Bounds. O que está fazendo? Pegando uma cadeira para a senhorita Bounds. Isso é uma entrevista, não um encontro. Sob uma condição. Eu preciso que fique longe de qualquer romance no trabalho. Tá. Sim. Por favor, sente-se aqui. E você já trabalhou antes? Senhor, eu sei onde quer chegar com isso. E eu estou disposta a fazer tudo o que for preciso. Eu sou uma pessoa dedicada. Em Idaho, eu aprendi que não existe substituto para o trabalho duro. Idaho tem ótimas batatas. Maravilha. São $10 por semana e pode começar amanhã. Não posso trabalhar por menos de 12. Tudo bem, então são 12. O filme animado de Alice, por fim,
terminou. Depois de Alice, o pequeno estúdio criou Oswald, o coelho, que fez um grande sucesso e que levou ele a reavaliar os valores dos seus contratos e preços pagos pelos seus filmes, porque ele estava vendendo tudo a preço de banana, já que ele não tinha seus próprios estúdios. Certo dia, decidiu ir para Nova York, mas, chegando lá, teve uma surpresa terrível. Descobriu que o homem para quem ele havia desenhado Alice e Oswald havia lhe roubado os personagens, a equipe de desenhistas e todas as suas encomendas de filmes. Mesmo decepcionado com aquilo, Walt Disney não se cansou. Enviou um telegrama para tranquilizar seu irmão, dizendo que tudo estava sob controle e que Roy não deveria se preocupar, pois ele já tinha um plano em mente. É tipo, ó, tá tudo desabando aqui, mas não se preocupa não, bota uma pilastra aqui, bota um super bonde ali e vamos pra frente. Walter, a que eu devo essa inesperada visita? Bom, como sabe, tivemos grande sucesso com as comédias de Alice e agora com o Coelho Oswaldo. Mas todos dessa cidade sabem que os direitos pertencem ao Mintz. Eu sinto muito. Eu sinto que é hora de começar a trabalhar diretamente com a Universal. Mas o senhor paga Charles pelo Oswaldo. Não há um meio em que possa intervir? Olha, se você pudesse esperar por um ano. Esperar? Eu falei com um jovem bastante animador esta manhã. Ele diz que toda vez que vê alguma coisa nova, o nome Disney está atrelado a isso. Então, isso faz entender o papel que a Disney tem ao fazer o Oswaldo. Um ano. E nós falaremos sobre um contrato diretamente entre a Disney e a Universal. Você sabe que eu não tenho um ano. Walter! Oi, Charles. Eu acredito que você tenha mudado de ideia. Agora, assine e acabe logo com isso. Espera, um salário de 200 por semana? Walter, eu presumo que seja uma quantia significativa que consta no contrato. Aceite a oferta ou perca tudo. Episódio 3. Uma fase difícil. Visando superar esta fase crítica e contornar os prejuízos, mas depois do calote que Disney levou, a UB criou para Walt Disney o personagem Mickey Mouse em 1928 para competir com o estrondoso sucesso que estava fazendo o Gato Félix. O camundongo Mickey, que foi desenhado a partir de uma série de círculos, provou ser ideal para o desenho animado e se tornaria, em breve, o personagem de maior sucesso dos estúdios Disney. Consegui. Mortimer, o rato. Ele é um aventureiro, ele é inocente e confiável. E ele acredita que o mundo pode ser um lugar melhor, com felicidade e alegria. Bom, nós não temos dinheiro para isso. Não podemos desistir agora, Roy. Temos que lutar pelo que acreditamos. Eu pedi para uma estrela e veja só o que ela me deu. Ele é adorável. Acho que tem alguma coisa. Eu sei que podemos fazer algo com ele, mas não mostre a ninguém até sabermos que é de confiança. Eu espero que esteja certo agora. Vamos trabalhar. Dos cinemas para as histórias em quadrinho. Para que Mickey Mouse saltasse das telas para o mundo das HQs, foi rapidíssimo. Primeiro, os personagens Disney surgiram no formato tabloide para jornais, depois em tirinhas e páginas dominicais. Pouco tempo depois, inúmeras publicações com a marca Disney surgiram no mercado americano, no formato comics, e com o tempo ganharam o mundo, sempre com muito sucesso. No Brasil, quem ganhou muito com esse sucesso todo foi a editora Abril, porque os gibis da Disney eram lançados pela Abril. Novos aliados ajudaram a fazer o sucesso desses personagens no mundo dos comics, como o incrível Cal Banks, que no passado tinha feito até HQs eróticas, entre outros traços. I'm sexy and I know it. Mas Cal foi um dos maiores criadores da equipe Disney e o responsável pela criação do carismático Tio Patinhas.
DuckTales. Somos caçadores de aventura, por isso a garotada só quer DuckTales. No Brasil, inicialmente, a jovem editora Abril, em seus primórdios, acabou fazendo fortuna em cima das criações da Disney, ao lançar quinzenalmente as edições de O Pato Donald e do famoso Zé Carioca. Em pouco tempo, inúmeros títulos Disney ganharam espaço nas bancas do país e os números eram surreais. Pouca gente sabe, mas a poderosa editora Abril começou numa salinha bem no centro da cidade de São Paulo. Aliou-se à gráfica Sahib, na marginal ali do Rio Tietê, e ao longo dos anos se transformou no império de comunicação no Brasil. Porém, atualmente, todas as vendas desabaram pelo mundo afora, reflexo dos novos tempos. Mas as revistas Disney, apesar de não venderem mais como antigamente e de terem sofrido a dura concorrência da Turma da Mônica, que inclusive, não sei se você sabe, mas as vendas da Turma da Mônica conseguiram superar as vendas dos gibis da Disney. Pois é. O filminho já vai começar. Ei, senta aí! Voltando aos estúdios Disney, assim que foi lançado no mercado americano, Mickey Mouse fez frente ao gato Félix e ganhou espaço na mídia. O ratinho botou o gato no bolso. As palavras, mestre, as palavras, passa. Mas nessa fase, a produtora passou a se organizar melhor. E quem cuidava das coisas era Roy, é claro. Cuidava da parte financeira. O Walt Disney produzia, dirigia e o talentoso desenhista Rex desenhava. Novas tecnologias surgiram. Em 1927, já havia sido inventado o filme sonoro. Poucos anos depois, surgiu o filme colorido. Disney e seus assistentes se adaptaram rapidamente a essas modernidades e começaram a utilizar toda essa nova tecnologia de ponta com muita imaginação e sabedoria. E o primeiro trabalho dessa nova fase foi o desenho Plane Crazy, em 1928, no qual o personagem Mickey contracenava com sua namorada, a Minnie. Mas há controvérsias. Segundo os entendidos do assunto, o primeiro desenho sonoro foi o Steamboat, também em 1928. As primeiras palavras pronunciadas pelo simpático Camundongo foram numa canção do episódio The Carnival Kids, em 1929. Logo em seguida foram criados outros personagens para contracenar com o Mickey, como, por exemplo, o Pato Donald, Pateta e o Pluto. Entre 1929 e 1939, os estúdios Disney produziu uma série de desenhos chamados Silly Symphonies, traduzindo, Tolas Sinfonias. Mickey era a estrela dessa série, é claro, ao lado dos novos personagens.
O desenho Flowers and Trees dessa série recebeu o primeiro Oscar dado para um desenho animado pela Academia de Hollywood e fez um grande sucesso. Entretanto, Potts Powers, um dos maiores sócios de Disney, manipulou o valor dos bilhetes para enriquecer. Mesmo com o prejuízo imposto por Power, a ainda jovem empresa Disney seguiu em frente. Um pouco empobrecida, bastante atrapalhada, mas o jovem Walt Disney era um eterno otimista e sempre tinha uma carta escondida na manga. Eu acho que ele levou tanta lambada, tanto calote, tanta gente passou ele pra trás, que no futuro ele foi ficando mais amargo mesmo. É aquela história, a vida te ensina, meu querido. E Disney não desistia, sabe por quê? Porque seu grande sonho era realizar o primeiro longa-metragem sonoro em cores. Walt Disney ele pretendia fazer um longa-metragem da clássica história dos livros infantis, chamada Branca de Neve e Sete Anões, mesmo tendo que enfrentar protestos por parte de sua equipe que estava passando necessidade e achava um projeto daquele porte coisa de maluco. O filme acabou sendo feito aos trancos e barrancos. Para tal feito, Disney e Roy tiveram que levantar fundos hipotecando a casa de seus pais. O clássico desenho animado de Branca de Neve levou 3 anos para ser produzido. E será que deu certo? Será que valeu a pena vender a casa dos pais para embarcar num sonho de um filme de longa-metragem e que levou 3 anos para ficar pronto? Walt Disney e seu irmão Roy hipotecaram a casa de seus pais para que eles pudessem fazer um longa-metragem animado, que seria o longa-metragem da Branca de Neve e os Sete Anões, e levou 3 anos para ficar pronto. Mas será que foi sucesso? O longa-metragem animado foi um sucesso. Branca de Neve tinha que dar certo, ou seus pais com certeza iriam perder o imóvel. Imóvel esse que foi conquistado com muito trabalho. A expectativa era imensa e muitos achavam os irmãos Disney malucos. É tipo eu aqui, todo mundo me acha doido, todo mundo me acha maluco, ninguém acredita em mim. Principalmente Disney, que era o sonhador. Branca de Neve gerou receita e isto possibilitou a ampliação e a construção de um novo estúdio. E com o crescimento da empresa, outros longas-metragens foram criados baseados em clássicos da literatura infantil, como Pinóquio, Fantasia e Bambi. A empresa passou a faturar alto, mas esses tempos de vaca gorda não duraram muito. A vida de Walt Disney era uma verdadeira montanha-russa, pois logo teve o início da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1939. A surreal Guerra Mundial. Nunca o mundo tinha visto um conflito de tamanha proporção e tão devastador. Milhares de vidas foram ceifadas. De um lado estava o ditador austríaco, naturalizado alemão, Adolf Hitler, e do outro, as tropas aliadas. Durante esse trágico período da história da humanidade, Disney passou a colaborar com o FBI, a Polícia Federal Americana. E com a entrada dos americanos no conflito mundial, Disney foi convidado pelas Forças Armadas para produzir desenhos animados de treinamento para os soldados.
Olha que bacana, olha que legal. Em seguida, começou a fazer filmes de propaganda militar, nos quais utilizava principalmente seus personagens mais conhecidos. Algum tempo depois, ajudou a criar a Aliança do Cinema para a preservação dos ideais estadunidenses. E o seu objetivo era combater os comunistas envolvidos com o meio artístico. Walt Disney prestou voluntariamente diversos depoimentos na famosa Comissão das Atividades Anti-Americanas. E uma coisa é certa, Walt Disney sempre foi muito patriota. Ele sempre quis fazer pelo seu país, como foi o caso do início de sua história, se alistando, não podendo se alistar por conta de sua idade, então ele acabou se inscrevendo na Cruz Vermelha, dirigiu a ambulância, voltou, ajudou no que pôde na Segunda Guerra novamente, e devido ao seu envolvimento com entidades que eram declaradamente contra o comunismo, em 1949 o governo soviético proibiu a exibição dos filmes da Disney naquele país. Acabou. O mundo pós-guerra foi dividido por dois fortes aliados, que conseguiram deter a expansão alemã: União Soviética, atualmente Rússia, e Estados Unidos. Metade do planeta pertencia aos Estados Unidos, inclusive toda a América Latina, que era aliada aos Estados Unidos naquela época. E a outra parte era da Rússia, que tinham como aliados o outro lado do planeta, vários países da Ásia. E também a maioria do leste europeu faziam parte de uma chamada Cortina de Ferro e defendiam o regime socialista. Isto deu origem à chamada Guerra Fria, um outro período tenso vivido pela humanidade, onde russos e americanos se concentraram em produzir milhares de ogivas nucleares que eram colocadas ao redor do globo terrestre em satélites e que poderiam destruir o mundo num piscar de olhos. Os dois mais ricos e poderosos países do mundo se declararam inimigos mortais, devido aos seus divergentes pontos de vista, e começaram a aterrorizar o mundo com a iminente ameaça de um possível holocausto, uma possível guerra nuclear. Os maiores cientistas nazistas haviam sido capturados por russos e americanos que de imediato utilizaram esses brilhantes cérebros alemães para desenvolver alta tecnologia, a fim de criar poderosos mísseis de longo alcance que levavam poderosas ogivas nucleares em seu bojo, dentro desses mísseis. E aí, todos os parques de diversões entraram na Era Negra, desde a Segunda Guerra Mundial.
cientista que ficou famoso por criar as poderosas bombas V2, os primeiros foguetes, ficou do lado americano. E graças a ele e ao projeto militar americano é que foi iniciado o programa espacial, que terminou por levar o homem para a Lua. Porém, na verdade, esse projeto espacial nada tinha a ver com a ciência. Tratava-se apenas de uma estratégia bélica militar americana, patrocinada pelo rico e poderoso Pentágono. Curiosamente, anos depois, o cientista alemão Braun, o pai dos foguetes, acabou trabalhando com Disney para fazer alguns filmes sobre o espaço. Por outro lado, a Rússia também desenvolvia poderosos foguetes, dando assim início a uma disputa bélica que ficou conhecida como a Corrida Espacial, ou Corrida Armamentista, onde um país queria suplantar o outro. Parece coisa de criança, olha, eu tenho mais. Eu que tenho. Eu que tenho mais. Afinal, quem detém a tecnologia detém o poder. O mundo é assim. Mas vamos voltar para Disney, que é mais divertido, é mais legal. Quando a guerra terminou, o Walt Disney estava com a sua empresa arruinada. Tudo despencou novamente. Como eu disse, foi a era negra para os parques temáticos. E não só para os parques temáticos, como também para os parques itinerantes, que participavam de várias feiras, e também a era negra do cinema. E como ainda não existiam os parques da Disney, mas Disney trabalhava com os seus filmes, então ele ficou encurralado. E ele tinha apenas duas opções: ou fazia um filme, ou vendia a empresa. E o que você acha que Disney escolheu? Qual caminho ele traçou? Se você acha que ele escolheu um filme, que filme foi esse? Pode me dizer uma coisa, o que estamos esperando? Estamos esperando até eu escolher o momento certo. Que filme fez tamanho sucesso que salvou a empresa de Walt Disney? E esse filme foi Cinderela. O filme fez um grande sucesso, gerou riqueza e tirou a empresa da beira da falência. Junte isso tudo e teremos então Os estúdios Disney não trabalharam somente com desenhos animados. Seu primeiro longa-metragem com atores foi o clássico da literatura universal, A Ilha do Tesouro, isso em 1950, que obteve boa bilheteria. Tem uma espécie de passagem que foi cavada lá, por assim dizer, pela natureza. O primeiro filme sobre a natureza foi o Drama do Deserto, em 1953. Sobre a face do nosso globo, o vento sopra quase constantemente. Às vezes, no entanto, os ventos encontram uma barreira natural. Ao longo da extremidade oeste da América do Norte, a Serra Nevada e as montanhas Cascade erguem um enorme muro de granito que impede que as nuvens de chuva atinjam uma grande área do continente. Aqui, à sombra deste magnífico pico, começa o deserto. Ele vai do Vale da Morte até as planícies do Texas e da extremidade do Oregon até o Velho México. Pois o muro de granito das serras criou um dos maiores desertos do mundo. Empolgados com a receptividade do público, em 54 fizeram 20 Mil Léguas Submarinas, baseado na obra do escritor francês Júlio Verne. Vencedor de 2 Oscars. Uma grande aventura que vai desvendar as profundezas do oceano. Em um grande clássico dos estúdios Disney. 10 anos depois, lançaram Mary Poppins, filme que misturava desenho animado com atores reais, uma inovação para aquela época. Light up the sky. Mary Poppins. In a most delightful way.
O filme concorreu ao Oscar em 14 categorias, levando 5 Oscars, incluindo o de melhor atriz para Julie Andrews e o de melhor canção. Michael, olha! Talvez seja uma bruxa. Claro que não. Bruxas têm vassouras. E ela? Nossa babá. Ela tem aparência caprichada. Goodbye, mate, Bobby. Don't stay away too long. Os estúdios produziram também diversos filmes para TV, como a clássica série chamada Disneylândia, onde o próprio Walt Disney era o apresentador de seu programa. Walt Disney's Disneyland. When you wish upon a star. Here to introduce you to this new series is Walt Disney. E foi muita gente que colaborou para que a empresa de Disney crescesse. Afinal, ninguém faz nada sozinho. A não ser eu, que fico fazendo as coisas tudo sozinho aqui. Mentira. Vocês me ajudam muito, ajudam pra caramba. E eu sou muito grato pra vocês aqui do canal. É nóis, família Surreal. Mas vamos voltar lá pra família da Disney. Porque Hanna e Joseph Barbera foram 2 animadores que também trabalharam para a Disney. E que após saírem de lá, montaram um forte concorrente, a Hanna-Barbera Productions, campeã em produzir séries de animação para TV. Scooby-Dooby-Doo! Yabba-dabba-doo! Yabba-dabba-doo to you, Mr. B! Heavens to Murgatroyd, Mr. B. Forget it, Bear! You never saved him! Yeah! Going down! Mom, Dad, Rosie, do something! Hang on, son! Closer, Mr. J! I'm trying, Rosie! Whoa! Reach me, Elroy! Dad, I can't! Now, Mr. J! Gotcha, Elroy! Thanks, Yogi! Anytime, Jetsons. We got you surrounded. You're coming with us. Muttley, this is all your fault. Mission accomplished! Hang on, I've never landed before. I meant to do that. Os tempos de ascensão chegaram. Walter Elias Disney obteve um de seus maiores êxitos comerciais em 55, a inaugurar a famosa Disneylândia, em Anaheim, um super parque de diversões situado na Califórnia. Este parque, que era seu antigo sonho, só foi construído graças a uma parceria que fez com a rede de televisão americana chamada ABC. The following program is brought to you in living color on NBC. Now arriving, Disneyland Hotel, Anaheim, California.
Disney. But could I have your autograph? Oh, sure. Hold this one. Okay. You mean on here? Right on top, please. On top? Bird's eye view, huh? Thank you very much. You're welcome. Hey, hold it there. Oh, wait a minute. Hold it again. Just a moment. Say, while you're in Tomorrowland, I suggest you take in our band over there. Ladies and gentlemen, wherever you are in the town, we now invite you to watch as Walt Disney is happy to present Fantasy in the Sky. Reports that Tinkerbell has been flying near the Matterhorn mountain. If you look closely near the top of the mountain, she may appear to like Fantasy in the Sky. Here comes Tinkerbell now over the happiest land of all. Hark, the jungle drums are calling. That's the Tahitian group I was telling you about. The show's starting right over there. Tamanho foi o sucesso da Disneyland na época, que empolgou todos os envolvidos no faraônico projeto. E ela até hoje atrai adultos, crianças e milhares de turistas anualmente, das mais diversas partes do mundo. E inclusive, como eu já cansei de repetir aqui no canal, mas vale a pena eu falar novamente, a Disney atualmente tem o dobro de lucro com os seus parques do que com os seus filmes, e mesmo sendo dona da zorra toda. There's the old Mark Twain coming around the bend. And like every night, her passengers are having a ball. Mr. Disney? Thank you. Really have yourself a ball. Mr. Disney? Here's your popcorn. Oh, I wondered what happened to my popcorn. Thanks. Would you mind? Well, I autographed that, didn't I? No, but that's for my sister. Oh, I thought maybe you have two heads. You know, I never miss dropping in at the Plaza Garden. Like most people, I have fun watching others have fun. So don't wait for me. I'll see you later. Anos depois surgiu um outro parque temático chamado Walt Disney World. Esse já ficava próximo de Orlando, na Flórida, mas há controvérsias. Alguns afirmam que, apesar do sucesso da Disneylândia, o parque tinha uma despesa imensa e que o empreendimento já estava até empenhado com bancos. Ou seja, era um parque totalmente endividado. E para sanar essas altas dívidas, eles fizeram um pacto com o demônio, tô brincando. Eles foram obrigados a montar a Walt Disney World.
A Disney World foi inaugurada em 1971, após a morte de Walt Disney. Quase todos os brinquedos, desfiles e espetáculos desses dois parques baseiam-se nos personagens dos filmes criados por Disney. Não sei se vocês já pararam para pensar ou repararam, toda essa história se resume que quando a empresa Disney estava afundando, eles tinham duas opções. Ou criavam uma nova coisa e iam à frente, ou vendiam. E eles sempre arriscavam mais, eles sempre procuravam um risco maior, eles se enfiavam em mais coisa e essa coisa sempre dava certo. Porque é mais ou menos assim que a vida funciona. O criativo cineasta, porém, não viveu para ver as atrações da Disney World, assim como também não viu nascer o Epcot Center, o Magic Kingdom, os estúdios MGM, atual Hollywood Studios, e o Disney Animal Kingdom. E é claro, outros parques aquáticos, muito menos o parque da Disney em Paris, sem falar nos parques da Disney no Japão e também na China. Walter Elias Disney faleceu no dia 15 de dezembro de 1966, aos 65 anos, em Los Angeles, Califórnia, vítima de câncer. Com a ajuda de Lillian Bowles e das filhas Diane Mary e Sharon, seu irmão Roy continuou comandando os negócios por mais algum tempo, vindo a falecer também um mês após o término da construção do Magic Kingdom. Ou seja, parece que os irmãos viveram o suficiente para verem seus sonhos serem realizados. Então, quando eu completar 100 mil inscritos, eu vou morrer? Será? Eu não sei. Após a morte de Roy, houve longos períodos de turbulência na administração da enorme corporação que havia sido criada por ele e o irmão. Mas essa corporação gigante da Disney não ganhou só presente não, porque dívidas imensas fizeram balançar o grupo que estava quase prestes a falecer. A estabilidade financeira ela só foi alcançada na década de 1980, sob a direção da dupla Eisner. Acho que é assim que se pronuncia. Porém, infelizmente, Wells ele veio a falecer, fazendo com que seu irmão Michael controlasse a empresa durante longos anos, até que, devido a vários desgastes decorrentes de atritos com Roy, sobrinho de Walt Disney, Eisner entregou em 30 de setembro de 2006 o seu cargo para o então presidente da Disney, Robert Iger, conhecido como Bob. Inclusive, Edward, o filho de Roy, ele era muito parecido com o seu tio, Walt Disney. Mas quem foi Edward? Roy Edward Disney morreu aos 79 anos de idade. Ele foi o último integrante da família Disney no controle da Disney Company e seu terceiro maior acionista. O sobrinho de Walt Disney, filho de Roy, morreu da mesma doença do tio, um câncer de estômago, e exatamente um dia após a data de morte do seu tio. Edward era muito parecido com seu tio, tanto fisicamente quanto por sua paixão pelos desenhos animados. Sua dedicação à visão de Walt Disney era tamanha que ele se empenhou pessoalmente em campanhas que levaram à queda de dois grandes executivos que estavam no comando da companhia. O resultado dessa batalha pessoal foi bastante benéfico para a empresa, porém, ele teve que brigar muito para provar seu ponto de vista. Ele achava que a Disney não poderia jamais negligenciar sua divisão de animação. Após a morte de seu tio, em 66, e do seu pai, em 71, Edward tentou assumir seu lugar de direito na direção da Disney, mas foi posto para escanteio e esquecido simplesmente numa cadeira do conselho. Durante anos ele foi subestimado. Muitos diziam que sua visão era antiquada e que o negócio da Disney eram filmes e aquisições de novos negócios, não desenhos e parques temáticos.
Ao todo, nas décadas de 70 e 80, a Disney havia lançado apenas 8 longas animados, e de qualidade duvidosa. Which pet's address is the finest in Paris? Having so much fun. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Em 1984, numa manobra histórica, Edward demitiu-se do conselho da companhia, sinalizando para o mercado que algo estava errado. A estratégia deu certo, o valor das ações caíram e o resultado foi a demissão coletiva de todo o conselho executivo da época. Então, Edward, readmitido, tratou de implantar sua visão junto ao novo conselho, comandado por Michael, Frank e Jeffrey. E aí, graças a investimentos na casa dos 10 milhões de dólares para a compra de equipamentos e computadores, a divisão de animação, que estava fadada à extinção, pois o equipamento era praticamente sucata, ela renasceu. E foi esse período que rendeu os clássicos como A Pequena Sereia, Aladdin, A Bela e a Fera e O Rei Leão. We are all connected in the great circle of life. Would you like to see something strange? I'll send you. There's no place I'd rather be. Sucessos absolutos de bilheteria e merchandise. Esse período foi conhecido como o período de renascimento da Disney. Cá pra nós, de antiquado, Edward não tinha nada. Ele adorava a parceria da Disney com a Pixar. Mas Michael estava a ponto de romper a colaboração bem-sucedida, reclamando o tempo de Steve Jobs. Qualquer um via que só os desenhos estavam dando lucro, mas a empresa insistia em sua estratégia de priorizar filmes e séries de TV. Então, Edward decidiu se afastar do conselho e lançou um site chamado SaveDisney.com, ou seja, salveadisney.com. Ele repetiu a mesma estratégia que fez no passado, e aquela atitude de pedir ajuda ao público para salvar o grupo foi um escândalo, e fez com que todos aqueles que tinham envolvimento com a Disney refletissem sobre o problema. Esta sua atitude radical influenciou os acionistas, que votaram em peso contra a renovação de contrato com Michael. E a primeira providência do novo diretor executivo, o Bob, foi comprar a Pixar para a companhia. Verdade seja dita, para que ser parceiro da Pixar se você pode comprar a Pixar? Os fãs de desenhos animados devem muito a Edward Disney. Então, se você não sabia a quem agradecer até hoje, pode agradecer aí a Edward Disney. Bob, ele deu início a um novo ciclo de expansão da companhia. E não foi o ciclo do Rei Leão, não. Foi o ciclo da Disney, um ciclo sem fim, cujo marco inicial foi a aquisição dos estúdios Pixar. Isso fez com que Steve Jobs se tornasse o maior acionista como pessoa física da Walt Disney Company. E para quem não sabe quem é Steve Jobs, ele é o famosão aí, o dono da poderosa Apple. Na América, particularmente na Disney World e em Hollywood, diversos eventos foram programados para comemorar o centenário.
dentre os eventos que marcaram a festa, um dos momentos mais marcantes foi o relançamento do desenho animado Branca de Neve e os Sete Anões, em vídeo e DVD. Que diabo é isso? DVD, para quem não sabe, são os discos pequenos que às vezes até refletem sua imagem. Tá ok, mas dentro desses DVDs tinham várias novidades, como por exemplo, um making-off do desenho, um videoclipe da canção do desenho, cantada pela famosa Barbra Streisand, e até mesmo um joguinho. Além dos estúdios de arte, a corporação também montou diversos estúdios cinematográficos. O imenso império criado por Walt Disney incluía diversos parques temáticos, como Disneylandia Paris, Disney Japão e tantos outros parques. No conglomerado Disney há também inúmeros canais de televisão e emissoras de rádio, e o grupo ainda obtém grandes rendimentos gerados na venda direta de filmes, gibis, livros e, é claro, os contratos licenciados para a cessão parcial de direitos autorais, para a utilização por outras entidades das imagens e dos personagens da Disney. Ou seja, licenciamentos para merchandise. Já comprei a Marvel, comprei a Pixar, agora comprei a Fox. Proud addition to the Disney family. Now, family, put on the mouse here. I don't wanna, I'm not gonna, you can't make me. Put on the ears, boy. March. What's up? This is a great honor. Take it, Maggie. E uma coisa ninguém pode negar, o nome Walt Disney transformou-se numa verdadeira lenda e um símbolo de qualidade por todo o mundo. Ele criou com a ajuda de sua equipe e, é claro, com a ajuda de seu irmão Roy, pois sem Roy nada disso seria possível. Sem Roy, nem mesmo eu estaria aqui contando essa história para vocês. E sem Roy, todo um universo de referências no imaginário infanto-juvenil de seu irmão Walt Disney não se tornaria realidade e não se tornaria um ciclo por sucessivas gerações. Walt Elias Disney, além de ser um dos mais bem-sucedidos empresários da área de comunicação da América, é a pessoa que mais ganhou Oscar em toda a história do Oscar. Fatos curiosos. Inevitavelmente, Walt Disney, um homem de visão, um dia percebeu que alguém iria acabar ganhando muito dinheiro às custas de sua história. Inclusive eu, que tô aqui fazendo um vídeo da história dele, só não vou ganhar muito dinheiro. Mas nos anos 50, ele já havia revolucionado o mundo das animações, dando origem a um gigantesco número de produtos associados ao seu nome e a criação do seu famoso parque temático, a Disneyland. Em 1956, ele aceitou dar uma série de entrevistas para um jornalista, com a condição de que sua primeira biografia autorizada, The Story of Walt Disney, saísse com a assinatura de Diane Disney, sua filha. E depois do sucesso alcançado por essa biografia, vieram muitas outras. Algumas meticulosas, outras bem capengas, outras sensacionalistas, incluindo uma que levou um título bem bizarro: O Príncipe Sombrio de Hollywood. Com o lançamento do livro Walt Disney, O Triunfo da Imaginação Americana,
lançado no Brasil pela editora Novo Século, e o autor foi o Gabler. Obra essa que foi feita, segundo os entendidos, a partir de uma fonte mais confiável. Pode-se dizer que neste livro estão contidas, de fato, as lembranças de Walt Disney. O livro tem 944 páginas, incluindo mais de 200 só de referência. Além disso, há milhares de desenhos, cartas e outros documentos reunidos ao longo da vasta e prolífera carreira de Disney. E tudo isso estava arquivado nos estúdios em Burbank, Califórnia, e que até então só haviam sido parcialmente liberados. Gabler, jornalista experiente, reconhecido nos Estados Unidos, autor de best-sellers como O Império Só Deles e também Como os Judeus Inventaram Hollywood. Mas esses não foram lançados no Brasil. Eu sei que Gabler teve total acesso a esses registros e os pesquisou durante 7 anos. E eu aqui reclamando que levei 3 meses para fazer esse documentário. Acontece que Disney adorava fantasiar sua vida. Ele era muito viajado, antes de tudo, um grande contador de histórias, e adorava alimentar sua própria mitologia. E as informações que eu passo a partir de agora são as informações de Gabler. Há um ponto em que Gabler não se sentia confortável em usar a versão de Walt Disney no livro. No livro, o autor coloca Disney, o contador de histórias, contra Disney, o jovem empreendedor, que tropeça na própria ansiedade e que erra muito, erra de novo e erra para poder errar mais. Pois assim foi a trajetória de Disney, assim foi a vida de Disney. E Disney relatava seus infortúnios em cartas para sua mulher. E quanto ao irmão Roy, que comandou os estúdios com ele desde o começo, ele relata também os desafetos. Porque família é família, né? Só muda o endereço. Irmãos sempre têm desavenças, principalmente quando trabalham juntos. Mas Roy, por sua vez, era muito paciente. O destino não queria me deixar ser um cartunista de sucesso. Dinheiro. Eu costumava invejar os caras que estavam quebrados, mas faziam cara de paisagem naquela época. Em vez de apenas lembranças e relatos, o autor do livro teve em mãos documentos, por exemplo, em que Disney, depois de concluir Steamboat, o primeiro desenho que sincronizava som e imagem, tentava vender o Mickey para algum distribuidor em Nova York. Olha isso, para pensar. Imagine a Disney sem o Mickey. O que seria o símbolo da Disney? O Pateta? O Pato Donald? Não sei. E falando em Mickey, toda a história desse ratinho começou porque o Walt Disney era um treinador de camundongo. Pelo menos tenho você, rapazinho. Pera aí que eu vou esclarecer essa história melhor. Vamos dar um passeio. Há muitas lendas por aí sobre Disney. E há também versões menos românticas do que aquela do próprio Disney. Porque uma vez o Walt Disney lhe disse que criou o Mickey após conseguir treinar camundongos. Essa é uma bela história e conhecerão o amor. Disse Disney. Nunca esquecerei o grito que uma garota deu quando entrou em meu escritório um dia e encontrou um rato sentado na minha mesa enquanto eu desenhava. Pois bem, era assim que Disney fantasiava as coisas. Porém, ele fazia isso com ironia. E essa frase ele disse numa entrevista citada na sua biografia. Na verdade, segundo a confirmação de Gabler, Disney praticamente já não desenhava mais desde os seus 23 anos. Estava concentrado em comandar seu pequeno estúdio. 4 anos antes de Mickey ser criado, Walt Disney há muito tempo não sabia mais o que era um lápis, ou um papel, e muito menos uma prancheta. Ele foi de fato um dos mentores intelectuais do personagem e fez a voz do personagem até os seus 40 anos. Aí depois ele se cansou de arranhar esse falsete ridículo aqui e passou a executar a tarefa de técnico de som. Isso é surreal. Tá ok, o Mickey do Paraguai, sai pra lá. Mas dizem que o esboço inicial de Mickey, feito pelo próprio Disney, ficou horrível.
ele era comprido e magro. É tipo assim, Disney ele até sabia desenhar, mas certamente não tão bem quanto o B, o dono do traço do personagem nas primeiras animações. E foi isso que fez o B pedir demissão. O B pediu as contas menos de 2 anos após a estreia do Camundongo, sentindo-se lesado por Disney, porque Disney que ficou com todos os méritos da criação. Mas como eles eram amigos, o desenhista acabou voltando aos braços, quer dizer, aos estúdios do colega anos depois, quando o Mickey já era internacionalmente famoso. Sombrio. A fama que Elias Disney ganhou de Príncipe Sombrio foi narrada por uma questionável biografia do autor Eliot, lançada em 1993. Mas, segundo esse autor, esse apelido tinha fundamento. Segundo Eliot, lidar com Disney era muito complicado. Ele tinha um temperamento instável, era imprevisível, ele era o sonhador. Seu irmão Roy, esse sim tinha o pé no chão. Roy administrava tudo aquilo e sabia de fato que uma hora aquilo tudo iria vir por terra. Mas agora precisamos nos focar em pagar algumas das dívidas. Estamos no vermelho, Wall. Não podemos continuar desse jeito. Precisamos reinvestir em novas animações para a empresa. Precisamos de novos personagens para o Oswald. Não. Nós não temos dinheiro para nenhum outro personagem. Mas nós precisamos. Só alguns dólares. Alguns dólares. Por favor. Tá bom, eu verei o que eu posso fazer, mas enquanto isso, não faça mais nenhum cheque até termos dinheiro de verdade no banco. Eliot também achava que o Walt Disney não era um homem fácil de lidar, porque Disney sempre tinha razão de tudo. Porém, na própria biografia de Gleiber, ele afirma a mesma coisa. E ele tenta passar essa noção também em seu livro. Houveram momentos enquanto Gleiber escrevia em que ele se sentia profundamente incomodado com as atitudes de Disney. Já tomaram meu trabalho, encontraram um jeito de ficarem com tudo que produzo, pelo menos deixa eu ter o meu nome no estúdio. Isso é tão importante pra você? É sim. Se meu nome está no estúdio, meu nome estará no filme. Bom, se é assim que você quer que seja. Sim, é assim que eu quero que seja. No princípio, Disney tentava lidar com os funcionários de igual para igual, mas os estúdios se tornaram tão enormes que a certa altura ele não tinha como saber o nome de todos os seus empregados. Se eu pago impostos para as pessoas dormirem no trabalho, eu não tenho que pagar salário também. O quê? Se você vai continuar caindo no sono, então vá para casa. Volte quando puder trabalhar. Quando havia gente desmaiando de fome nos corredores do estúdio, sem tempo e nem dinheiro para almoçar, os funcionários decidiram paralisar e entraram em greve. Gleiber conheceu gente que trabalhou na Disney e que contou para ele que a Disney era um dos estúdios que mais pagava mal seus funcionários e colaboradores. Vários autores de várias biografias sobre Disney afirmaram que o Walt Disney não agiu, particularmente nesse caso, de forma correta com a turma que desmaiava no trabalho. Escuta aqui, Walt. Eu não posso passar por isso de novo. E eu não sou o único aqui que pensa dessa maneira. Sim, isso é ridículo. Algum problema, Freeze? Seus cheques sem fundos são um problema. É a segunda vez este mês. Deve haver algum problema no banco. Problemas no banco? Isso é uma repetição de Kansas City para todos nós. Eu estou cansado disso, Walt.
Eu preciso de dinheiro. Todos nós precisamos. Eu sinto que o fim está próximo. Walt, tem muitas pessoas que acreditam em você. Não perca a Não fé. posso manter as pessoas trabalhando pela fé. E eu não os culpo por irem. Então, vai desistir? Não estava lá em Kansas, Lily. Essa foi a pior época da minha vida. E eu vim pra cá um fracasso. E eu não quero que isso aconteça de novo. Só que você jamais será um fracasso. E uma das coisas que ele fez foi fugir do problema. E ele fugiu mesmo, porque ele deixou os estúdios e veio pra cá, pra América Latina. Or, as you Americans say, let's go see the town. Okay, so where do we go? Donald, I will show you the land of the samba. Samba? What's samba? Ah, the samba. A greve em 1941 coincidiu com a ideia do governo americano de usar o Walt Disney como uma espécie de embaixador dos Estados Unidos na América Latina. Vou explicar melhor. Numa época em que aliados precisavam conquistar países abaixo da linha do Equador para evitar a aproximação dos países latinos com os países do eixo inimigo, ou seja, os países comunistas. The friendship founded between President Roosevelt and Brazil's President Vargas becomes a military alliance. The solemn pact signed by these two American nations weld them more closely now than ever before. And under the terms of Lend-Lease agreements, United States ships rush arms and supplies to their southern ally. Brazil, only 5 hours by bomber across the South Atlantic to Vichy-controlled Dakar. It was at that time the height of the good neighbor policy, which was a very important policy for the United States, for the supply of raw materials. My friends, I extend felicitations to our South American relations. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde. Muito obrigado. Donald, now you have the spirit of the samba. E aí o que fizeram? Fizeram filmes para exaltar o Brasil, como por exemplo, Alô Amigos, em 1943. E um outro mais famoso, Você Já Foi à Bahia? Bahia. Em 1944. Os dois estrelados por Zé Carioca. Tão romântica, luar, música e que garota! Os quindindiaiá, os quindindiaiá. Alacubaço, saca, trapo de urubu, pede fato misturado com bambu do bambu. Circo, tico, 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 meu fubá, tico, tico, pode mim, quero ver no que vai dar. O Walt Disney vivia também seus anos mais tristes, produzindo curtas por encomenda do governo norte-americano. Tem um curta, por exemplo, bem polêmico, em que o Pato Donald aprende a pagar seus impostos, ou então ele é vestido de nazista e sofre nas mãos dos oficiais da ISS. Que mal, feio.
A intenção não é desmistificar um dos maiores talentos criados de todos os tempos, mas sim mostrar o lado real da coisa. Nem por isso Elias Disney, que cometia falhas, assim como todos nós cometemos, deixou de ser um gênio. Um gênio do cinema, um gênio da TV, um gênio das HQs. Suas obras imortais ainda vendem por todo o mundo e com certeza continuarão imortais. Quatro lições importantes que você deve levar de Walt Disney. Mas antes da gente começar, vale lembrar que esse episódio em especial é um resumo de toda a história de Walt Disney. Pumba. Bem, mas chega disso. Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando para a parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar pro começo da história. Nós não estamos no começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Mas eles não sabem disso. Então por que não contamos a nossa história? Lição número 1. Eu estarei aberto a mudanças e novos desafios com entusiasmo e otimismo. Toda a adversidade que eu tinha na minha vida, todos os problemas e obstáculos me deixaram mais forte. Você pode não perceber quando isso acontece, mas um chute no dente pode ser a melhor coisa no mundo para você, disse Walt Disney. A história de sucesso de Walt Disney, na verdade, é uma história de muitos fracassos e mais fracassos. Desde pequeno, Disney gostava de desenhar e aos 19 anos, após retornar da Primeira Guerra Mundial, abriu sua primeira empresa, vendendo desenhos dos personagens que ele desenhava desde sua infância. Porém, vendia tudo a preço de banana. Sem dinheiro nem para pagar o aluguel e nem para comprar comida, Walt Disney foi forçado a viver com amigos, mas as dificuldades não o fizeram desistir. Lição número 2. Eu vou falhar e falhar e falhar de novo até chegar lá. Se você pode sonhar, você pode fazer. Aos 22 anos, Walt Disney declarou falência de sua empresa de desenhos em Dallas, após repetidas tentativas de reabertura seguidas por falências, e ele reabria e falia. Ele também tentou ir para Hollywood virar ator, mas nunca conseguiu, e isso também não deu certo. E quer saber de um fato que chega até a ser engraçado? Walt Disney chegou a ser despedido por um editor de jornal, porque esse editor falou que ele era preguiçoso e ele não tinha imaginação e nem criatividade. Sem imaginação e sem criatividade, dá para acreditar nisso? 3 anos mais tarde, ele retornou a Hollywood para tentar novamente seguir seu sonho de criança e abriu um estúdio em uma garagem. Após 5 anos, quando novamente já estava sem capital nenhum, emplacou sua primeira animação, Alice no País das Maravilhas, mas não obteve sucesso. Depois do curta veio Oswald, o Coelho Sortudo, porém o coelho não trouxe sorte nenhuma para ele, porque acabaram roubando o coelho da empresa de Walt Disney, porque a empresa que financiou o Coelho Sortudo, ela tirou os direitos autorais de Walt Disney. Foi aí que nasceu o Camundongo, que mais tarde foi batizado pela esposa de Walt Disney, a Lily, como Mickey Mouse. Lição número 3. Eu buscarei progredir todos os dias. Quando você acredita em algo, acredite nele todo o caminho, de uma maneira implícita e inquestionável. Mickey ganhou forma pelas mãos do amigo de Disney e mais tarde se tornou símbolo da nova empresa, Disney Brothers Studios. E logo, Mickey ganhou uma parceira, a Minnie, que era para procriar, quer dizer, que era para fazer companhia para o Mickey. E então saiu o primeiro filme do Mickey. Steamboat Willie premiered on November the 18th, 1928. E como o orçamento era baixíssimo, o filme foi dublado pelos próprios sócios para reduzir os custos. Como eu disse, o Mickey foi dublado pelo próprio Walt Disney até os seus 40 anos de idade.
Lição de número 4. Na dúvida, eu faço. A maneira certa de começar é parar de falar e começar a fazer. Não fale muito, faça! Depois do sucesso de Mickey Mouse, o Walt Disney começou a trabalhar em A Branca de Neve. E apesar de seus sócios acharem que era uma loucura continuar, porque ele acabou ficando sem dinheiro no meio da produção, ele continuou acreditando no seu projeto. E como é que ele fez? Ele mostrou os clipes do filme no bruto para os produtores, na tentativa de salvar a empresa. E foi exatamente o que aconteceu. Com o filme financiado e também com A Casa dos Pais hipotecada, ele terminou a produção e A Branca de Neve foi considerado um grande sucesso. Até hoje é considerado um clássico de animação da Disney. Aí depois disso, Disney começou a trabalhar em longas metragens e a Disney Brothers Studios cresceu. E hoje é o maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta, talvez de todas as galáxias. Se você pode sonhar, você pode fazer. Lembre-se sempre que tudo isso foi iniciado com um sonho e um rato, disse Disney. E é com esta sábia frase digna de Senhor dos Anéis que eu termino essa série fantástica que eu amei pesquisar. Editar eu não gostei muito não, porque trabalho pra cacildes. E por falar em trabalho, você não tem trabalho nenhum em compartilhar esse vídeo. Basta você clicar aí em compartilhar e compartilhar nas suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, porque essa é a melhor forma de você ajudar o canal. E você ajudando o canal, com certeza você me incentiva para que eu produza mais vídeos para você, para que eu traga mais conteúdos legais como esse para você. E amanhã às 7 da noite eu tenho um encontro marcado com você, aqui no Mundo Surreal. Um grande abraço e até amanhã. Ative esse sininho que aí o YouTube envia para você todos os vídeos do Mundo Surreal, sempre às 7 da noite, aqui comigo, Pedro Monsur. Então, até amanhã. Tchau, tchau.
Oh, se inscreva.